Tá me ouvindo? Agora, agora sim, tô te ouvindo. Então agora deu certo. Então agora Ah, vamos. ai, pois é, não tava aparecendo, não, você não tava aparecendo pra mim, mas então vamos lá, que daí pelo menos a gente vai falando aqui. Ajustando. Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar a nossa live sobre como abrir uma clínica médica e de estética e por onde começar. Eu sou Patrícia Vertuan, arquiteta especialista em vigilância sanitária, e também hoje estou chamando a Bianca Bernardo, que é enfermeira há 17 anos, formada pela Faculdade Estácio, com pós-graduação em urgência e emergência, também pós-graduada em UTI neonatal, pediátrica e de adultos, além de ter especialização em estética e cosmetologia. A Bianca é uma das minhas parceiras que acaba me auxiliando, principalmente quando envolve questões de documentos, como POPs e treinamentos, que ajudam a garantir toda a conformidade das normas sanitárias nas clínicas médicas e nas clínicas de estética. Então, Bianca, seja bem-vinda à nossa live. Eu chamei hoje você justamente para a gente falar um pouco sobre essa parte que é tão importante dentro de uma clínica médica e dentro de clínicas de estética e também de odontologia, mas que muitas vezes são negligenciadas tanto pelos profissionais, né? E às vezes acabam sofrendo algum tipo de notificação e infringindo algumas leis da vigilância sanitária, né? Então, eu gostaria só antes de fazer uma breve introdução aqui, porque muitas pessoas às vezes têm dúvida em relação ao que uma clínica médica ou uma clínica de estética precisa ter para funcionar, né? Então, qual que é essa estrutura mínima que a gente precisa? Sempre se pensa muito nos consultórios, na área de recepção, em banheiros, mas muitas vezes as pessoas acabam esquecendo das áreas de apoio, que também são muito importantes, né? Um depósito de material de limpeza com um tanque para lavar o pano de chão, onde é limpado, é feito a limpeza, né, da clínica médica, da clínica de estética, além de um armário para guardar esses produtos de limpeza, uma copa para funcionários, porque muitas vezes, né, no consultório você tem que ter, nem que seja ali um lugarzinho pequeno para uma copa para aquecer um prato de comida, um lanche, alguma coisa, não que você vá fazer grandes refeições ali, mas precisa ter esse espaço. E dependendo dos procedimentos, também vai precisar de uma área suja, uma área limpa, que a gente chama de expurgo e esterilização. Então, Bianca, eu quero perguntar para você o seguinte: o que são os POPs, né? Que eu falei inicialmente, mas as pessoas não sabem, às vezes, o que é o POP e para que ele serve. Você pode explicar um pouquinho para gente? Claro, Paty. Queria agradecer então o seu convite, né, por participar da live. Nossa parceria aí tá dando certo, bastante clínica precisando de apoio, né? E a gente está Sim. suprindo todo mundo. Então vamos lá, os protocolos, já o POP seria o protocolo operacional padrão. Ele funciona como se fosse um manual de instrução que a gente precisa ter referente a todos os atendimentos realizados pela clínica, descrevendo como que funciona o atendimento, descrito, né? As intercorrências que podem acontecer, como que são resolvidas, desde os materiais que são utilizados, como que eles são utilizados, o que precisa se alguém tirar uma férias na clínica, quem que fica no lugar de responsável, uma secretária passa mal, precisa ir embora, quem que eu chamo. Então, tudo isso tem que ser descrito dentro desse protocolo. É como se fosse um manual de instrução mesmo, tá? São rotinas básicas de atendimento durante a clínica que precisam ser descritas ali para todo mundo saber o que acontece se eu precisar disso, né? Então, é essa descrição. E ele serve mais para apoio mesmo, né? E desde de atendimento, desde central de materiais, no expurgo, esterilização, desde copa, como que é feito na lavanderia, como que é lavado o material. Então, todas as rotinas dentro do ambiente da clínica hospitalar tem que ser descrito dentro desse POP.
Legal, legal, muito importante. E também, outra coisa que a gente já viu até em alguns casos de algumas clínicas que nós atendemos, foi a questão do treinamento da equipe, que eu acho que é algo bem particular e que nem todo mundo sabe que as equipes têm que ser treinadas, né? O pessoal do corpo clínico tem que ser treinado, e eu gostaria que você falasse, além dos treinamentos que são importantes, com que frequência nós vamos ter que fazer esses treinamentos? Tá? Os treinamentos, então, são realizados entre 30 a 60 dias, ou caso entre algum colaborador novo para a equipe, é feito a cada contratação é feito esse treinamento individualizado com todos, né? E daí, mensalmente, a gente faz outros treinamentos. Ah, entrou um procedimento novo, eu tenho que realizar o treinamento com toda a equipe. Entrou um colaborador novo, faço novamente com esse colaborador o treinamento. E lembrando que não é só realizar o treinamento, a gente precisa estar dando para esses colaboradores uma lista de treinamento. Então, eles vão assinar e a gente deixa isso registrado e arquivado, porque se a gente recebe uma vistoria da vigilância, a gente precisa estar apresentando essa documentação porque eles vão solicitar. Ah, entendi. Então, isso realmente é muito É importante, importante. porque além de fazer os treinamentos, tem que comprovar, então, Exatamente. que aqueles treinamentos de fato foram realizados, A não né? ser que a clínica é pequena e não tenha funcionários, daí não tem problema, daí a importância pelo menos está a parte dos protocolos ali. Entendi, isso é muito importante. E outra coisa que eu ia te perguntar, quando que se faz necessário, né? Quando que precisa ter uma área suja e uma área limpa dentro de uma clínica médica ou até dentro de uma clínica de estética? Porque isso também eu vejo que é uma dúvida muito recorrente dos profissionais, às vezes até que estão atuando no mercado, às vezes eles não conseguem enxergar quando que é necessário, né, ter essas áreas. Em específico, a gente já fala área limpa e área suja, então a gente não pode ter movimentos cruzados dentro dela, elas têm que ser separadas, né? Pelo menos com uma janelinha entre uma e outra, mas tem que ser separadas. Essa área limpa e área suja, a gente precisa, a partir do momento que o médico precise higienizar materiais e esterilizar materiais. Então, daí a gente vai precisar ter a área suja para higienização, já com toda a adequação ali dos materiais que precisam, enzimático, que são os detergentes, desde a ultrassônica, a autoclave. Então a gente tem que ter tudo, isso tudo separadinho e também os protocolos feitos. Independente da área, a gente tem que ter os protocolos específicos daquela área da clínica. Entendi. Isso realmente é bem importante. E além disso, até vou complementar o que você falou, né? Tem a questão de realmente não cruzar os fluxos, né, do que é sujo, que é limpo. A questão das áreas, né, mínimas pelo que a resolução exige dentro desses espaços. Então, a área suja quanto a área limpa, cada uma tem que ter pelo menos 4,8 metros quadrados, que é a área mínima para cada um desses espaços. Lembrar que também vai ter que ter ponto de água, né, para lavar as mãos, ponto de água para lavar as mãos e também ou ponto de água para lavagem dos utensílios, que as pessoas às vezes acabam esquecendo desse detalhe, né? Que também é muito importante. E Dentro você dessa falou, questão, sim, parte da área suja e área limpa, principalmente a área suja, a gente precisa ter avental, máscara, as luvas específicas. Então, não é só falar, tem uma área limpa, tá aqui. Não, a gente precisa adequar essa área. A área limpa, a gente precisa ter a autoclave, daí precisa ter seladora, a gente vai ter que ter materiais limpos. E a área suja, a gente precisa de gel enzimático, álcool, porta de papel toalha, porta-sabão. Então, a gente precisa adequar esse ambiente para ele estar preparado para receber os materiais para serem higienizados, né? exatamente, né? E você falou uma coisa bem importante que realmente também já foi alvo de algumas notificações que a gente atendeu, que era justamente tinha os equipamentos, mas não tinha os equipamentos individuais para os profissionais fazerem o processo, né? Da limpeza, da esterilização, que é bem como você falou, o avental, a lupa, inclusive, né? Que tinha que ter para Para ver se depois não tem realmente verificar. sujidade. Exato. Exato.
o uso certo dos produtos, né? Que eu acho que é algo que também às vezes é negligenciado mesmo, né? Pelo profissional, a gente verifica isso em Porque eu vejo alguns assim, casos. Paty, muitas clínicas não têm, tem a equipe de enfermagem, que são os técnicos, mas não tem um enfermeiro responsável. Então, assim, o técnico de enfermagem acaba fazendo o que eles acham que é certo. Mas a gente precisa adequar nessas normas para adequar certo, né? Porque a gente como enfermeiro, a gente tem uma posição em cima deles, que a gente vai passar toda a parte da assistência para eles estarem cumprindo adequadamente. Então, assim, é um papel importante do enfermeiro, da gente também ter um enfermeiro dentro da clínica. Óbvio, se a gente tiver uma clínica de dentista, é um auxiliar de dentista, então o dentista acaba suprindo essa parte de gestão com ele. Mas quando se trata de equipe de enfermagem, é sempre bom ter um enfermeiro responsável para ficar delegando as tarefas para os técnicos, né? Sim, isso é bem importante mesmo. E até você falou dos equipamentos, e eu acho que é interessante a gente também comentar a questão da manutenção, né, desses equipamentos, porque muitas vezes a gente também já percebeu isso em alguns atendimentos de notificação, que é bem como você falou, tem área limpa, tem área suja, tá o equipamento lá, mas e a questão dessa comprovação, né, da manutenção e de toda essa conservação, porque assim, tem o equipamento lá, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa manutenção, né? Isso eu acho que é bem importante a gente comentar. Você tem como falar um pouco sobre isso? Sim, o ideal é a gente ter uma empresa terceirizada, que isso a gente também indica na nossa consultoria, né, Paty? A gente sempre deixa Sim. uma empresa terceirizada, que ela vai prestar todo esse tipo de atendimento. Então, assim, anualmente, a gente faz todas as calibrações de todos os equipamentos da clínica, é feita a calibração, e essa empresa, ela acaba fornecendo um laudo técnico que o equipamento está apto para uso. Então, a gente acaba fazendo essa manutenção anual. Óbvio, se tiver um equipamento que está com um problema, alguma coisa, a gente também manda para essa equipe, ela faz a manutenção, a correção e envia novamente para uso. Então, é feito anual. Sim, isso é muito importante. Até eu costumo falar, né? A gente, o bom seria, né? O melhor dos mundos seria se as clínicas tivessem, né? Aquela pastinha com tudo organizado, né? Com os recibos Perfeito. dessa questão da manutenção dos equipamentos, né? Não só lembrar também, não só da questão da manutenção dos equipamentos de área suja e área limpa, né? Também é bem importante lembrar também que muitas clínicas às vezes usam ventilação mecânica, usam sistema de ar-condicionado ou né, mais robusto, e é importante lembrar a questão da limpeza também desses filtros, né, para que tenha o comprovante. Então, eu acho que isso é bem importante. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar, Bianca, que seja importante, que talvez a gente não tenha apontado aqui, eu tenha falado? Você fala dos equipamentos ou no geral? No geral mesmo, tem alguma coisa que você queira complementar, que talvez a gente tenha deixado passar em Eu branco, realmente, acho que assim, agora? o básico eu acho que é isso, mas aqui é o que a gente sempre comenta. As clínicas, elas abrem e o proprietário que abre geralmente médico, dentista, então eles não têm uma noção do que a gente precisa adequar dentro da clínica. Então a gente Sim. precisa já entrar nessas normas que são padronizadas pela vigilância e o ideal é a gente fazer isso antes de abrir a clínica e antes da vigilância passar. Porque depois acontece que a gente tem recebido, que são os autotermos, né? A vigilância acaba passando por uma vistoria e acaba gerando um protocolo que você precisa adequar. E essa adequação eles dão um prazo, geralmente 20 a 30 dias, para você entrar nas normas que precisa ser feita. Então é uma corrida contra o tempo, porque daí a gente vai ter que adequar tudo e isso demora mais, demanda mais tempo. Lógico, a gente consegue corrigir, mas a gente tem que acelerar mais o processo, às vezes a gente acaba não dando conta. Mas o ideal era isso mesmo, a pessoa, vou abrir uma clínica, já prepara tudo antes, desde normas, as rotinas, protocolos, equipamentos, contrata equipe. Uma coisa importante que a gente recebeu também é uma notificação de uma empresa que fazia atendimentos, né? E ela não tinha uma contratação de uma empresa de remoção, que é isso a vigilância também solicita. Que daí, lógico, a gente indica também as empresas que fazem a remoção, mas a partir do momento que tenha atendimento, que usa medicações controladas,
é sempre ideal ter, principalmente diazepam, que usa nas empresas, e entre outras medicações, a gente precisa de uma empresa de remoção, porque se o paciente passa mal, dá um baixo nível de consciência, a gente precisa ter uma empresa terceirizada. Sim, isso é muito importante, é verdade, a questão da contratação de uma empresa para remoção, porque realmente pode acontecer alguma intercorrência, e aí, como é que faz, né? Outra coisa que a É, gente foi notificado, desculpa, imagina. uma das empresas, uma das clínicas que a gente pegou, era o uso do carrinho de emergência. Porque assim, mas eu não faço, eu não atendo urgência e emergência. Mas você tem que ter um suporte básico avançado. Porque se acontece uma intercorrência, para onde você vai? Não tem como você colocar o paciente no teu carro e levar para a UPA ou a unidade mais perto que a gente tiver de atendimento. Então a gente precisa ter, óbvio que a gente não vai fazer uma intubação no paciente, mas a gente precisa de uma máscara laríngea, que é uma das exigências que a vigilância tem. Isso vai definir também de acordo com cada atendimento de médico, né? De especialização. Sim, sim, vai depender muito da especialização de cada um desses médicos. Mas é muito importante todas essas documentações, porque isso é uma das coisas que realmente nós temos visto caso a caso, né, Bianca, que realmente, assim, os profissionais estão negligenciando e é algo que a vigilância sanitária cobra sempre quando vai fazer as vistorias. Então, realmente é algo imprescindível para a clínica ter e estar em funcionamento, né? Eu acho que assim, eu diria que é o primeiro passo para a clínica começar a funcionar, além de ter toda a questão, né, de equipamentos ali e tudo mais, e realmente a vontade que as pessoas têm, às vezes, de trabalhar, elas acabam esquecendo ou realmente negligenciando mesmo esse fato de ter todas essas documentações, esses documentos que são tão importantes para iniciar mesmo a Sim, operação. até a Então, questão de medicamentos que a gente pegou também em clínica, que foi. Ai, meu Deus, fugiu o nome da palavra. Que a vigilância deu contestação por conta de medicamentos vencidos, medicamentos que precisavam ser refrigerados e não estavam sendo refrigerados. Por isso também a importância de manter na refrigeração, e a gente tem um controle de vistoria, né, diariamente, 2 vezes ao dia. A gente vê aí a parte da temperatura do refrigeramento da geladeira. Então, assim, são várias normas que a gente precisa estar adequando para manter tudo certo, né? sim, tem muita coisa, são muitos detalhes. Eu acho que assim, a gente colocou aqui alguns que são realmente os mais realmente exigidos pela vigilância sanitária, que é essa questão dos POPs, do treinamento da equipe, né? Também a questão da área suja, da área limpa, questão de ter essas comprovações das manutenções dos equipamentos, que é muito importante, os EPIs que precisam realmente para essa parte de área limpa e área suja para esterilização, mas isso é o mínimo do mínimo, né? Para a gente dizer assim que realmente a clínica precisa ter. Então, realmente são muitas coisas, mas nós estamos à disposição, né, Bianca? Eu acho Sim, que assim, a Bianca, vou marcar a Bianca, o perfil aqui da Bianca para que vocês também possam seguir. Ela também orienta muito bem nessa questão da organização, do planejamento das clínicas, então isso é muito importante, né? Tem a sua formação aí em enfermagem, então isso acaba sendo extremamente importante nesse quesito da formulação das documentações. Bianca, eu agradeço muito a tua participação hoje, todos os teus esclarecimentos. Muito obrigada. eu que agradeço pelo convite, Paty. Foi ótimo, muito obrigada. E Eu obrigada a agradeço. todos que puderam participar da nossa live. Muito obrigada mesmo. Até mais. Até, Tchau, tchau, tchau. tchau.